Olá Brasil, sejam bem-vindos a mais um De Homem para Homem, o podcast do Manual do Homem Moderno. E minha convidada de hoje é nada mais, nada menos do que Tati Bresser. Olá, Tati. Olá, querido. Tudo bem? Como é que você tá? Eu estou muito bem, estou muito feliz de estar ao seu lado. Já estive ao lado do seu marido gravando, agora estou ao seu lado. Agora já posso contar os dias pra gente gravar os três juntos, tá? Fazer esse trio-way. Mas eu quero... Homenagem. Mas antes eu quero saber aí, pra quem não te conhece, pra quem ainda não acompanha o seu trabalho, quem é você e o que você faz, Tati? Eu sou Tati Bresser, psicóloga, educadora sexual, sexpert, uma expert em sexo. Tati, hoje a gente vai responder dúvidas do Brasil sobre sexo. É o que mais tem, né? Dúvida não falta. Dúvida não falta. Tem umas mais... mais calientas. Umas mais relevantes que outras, mas toda dúvida é dúvida. É válida. E antes eu quero avisar aqui como é que vai funcionar o nosso podcast. Para você que está ouvindo esse podcast gravado, você pode ouvir ele sendo transmitido ao vivo, todas as terças-feiras às 18 horas. Se você quer acompanhar essa conversa ao vivo, mandar sua pergunta, fazer parte dessa comunidade incrível que está mandando perguntas aqui pra gente, como o Carlitos, a Luzia Xavier, o Gabriel, o Caio Conca, vem assistir o nosso podcast ao vivo todas as terças-feiras às 18 horas. Você que está assistindo a live agora, saiba que ela está aberta para todo mundo participar, todo mundo mandar pergunta, você pode mandar suas perguntas. Muita gente já mandou a pergunta antes da live, mas se você quiser que sua pergunta seja respondida 100% de certeza, manda um superchat pra gente e a partir do momento que essa live for encerrada, ela fica exclusiva para membros do clube do canal, como o Alessandro Santos Sluzar, que acabou de se tornar membro do nosso clube do canal, e aí você pode assistir esse e outros conteúdos na íntegra à vontade. Então, enquanto está sendo transmitida, é para todo mundo, terminou, fica disponível apenas no seu feed de podcast e no nosso canal de cortes. Recados dados. Tati, eu quero começar aí com uma pergunta que para mim sempre é de muita relevância. Sim. Você falou que você trabalha com educação sexual. Sim. Educação sexual em 2021, numa sociedade onde a gente vive com muita sexualidade em TV, pornografia, TikTok, em tudo quanto é canto, novela. Por que falar de educação sexual em 2021? É muito louco, né? Tem que falar de educação sexual para adultos, eu deveria ser mais específica. Porque quando você pensa em educação sexual, você pensa que é alguma coisa que acontece no colégio ou na escola. Não é o caso, assim, eu trabalho para adultos e é muito louco ter que trabalhar para adultos no ano de 2020. Porque as pessoas realmente não sabem as coisas mais básicas sobre sexo e sexualidade, tem dúvidas gigantes e dúvidas tão grandes que às vezes uma dúvida esclarecida pode fazer completamente diferença no casamento, no relacionamento, na autoestima dessa pessoa, assim, dar uma virada de 360 graus literalmente. E às vezes são coisas tão simples, assim, que para mim... 80% das mulheres têm orgasmo via clitóris, né? Tem mais dificuldade de ter orgasmo via penetração. Só essa frase já salvou casamento nesse nível, porque a gente não fala sobre educação sexual nem em casa, nem na escola, então a gente está tentando adivinhar, entendeu, o que está fazendo. Quem tem mais dúvidas sobre educação sexual, homem ou mulher? Eu acho que é igual, sabia? É mesmo? Talvez o homem ele tenha um pouco mais de receio de perguntar em certos momentos, mas eu acho que quando as pessoas chegam a mim, pela minha forma de falar sobre sexo e sexualidade, que realmente, como diz minha mãe, é falar como se estivesse dando uma receita de bolo, literalmente, a pessoa tira, assim, talvez essa vergonha e pergunta. Então, eu acho que é a mesma coisa. Todo mundo... Ninguém sabe nada. Qual que é a maior dúvida dos homens pra você sobre sexo? Atualmente, especialmente depois da pandemia, você falou sobre pornografia, né? E 25% da internet é pornografia, né? O brasileiro é um alto consumidor da pornografia, nada contra, já trabalhei na Sexy Hot, zero contra, só que pornografia não é educação, né? É entretenimento. Aquilo lá é atores. O cara não vai ficar meia hora ali totalmente ereto para fazer, né? Isso não existe. Então, 5 minutos já é demais, às vezes. Então, assim, a pessoa fica como, tipo, meu Deus do céu, eu não sou igual esse cara. Ele não entende que existe um dublê, né, de pênis para isso. Ele não entende que existe certas situações que lá é entretenimento. Então, atualmente, para o homem,
como é que eu posso aumentar a quantidade de ejaculação? Essa é a do homem atual, Peraí, a mais atual. Quantidade, o número de vezes? Não. Ou a quantidade de mililitros? De mililitros. Eles gostam dessa coisa visual, que saia muito. O que pra mim é uma pergunta, é tipo, hello, né? Porque nenhuma mulher vai querer isso. Porque tipo, ai, é sujo, é meio nojento. Tipo, ai, menos melhor. O Niso fez vasectomia, quase não sai nada. Eu acho maravilhoso. Entendeu? Desliga essa mangueira aí, Pedro. Tá sujando a colcha inteira aqui. E a galera quer saber o que eu tomo, o que eu faço, não sei o quê. Mas tem como dar um gás? Não tem. Tipo, esquece. Tira tomar uma aveia e um Neston não vai dar uma encorpada ali. Não. Aí tem os problemas de ereção, aí tem como retratar a ejaculação, tem aquelas coisas mais básicas. E pra mulheres, quais são as dúvidas que elas têm? Atualmente, também, por conta dos filmes, tem uma que é muito complicada, que é... Isso homem também pergunta sobre a parceira dele. Ela não goza? Eu não gozo. Porque não sai tanta... não sai aquela fonte de dentro de mim. Eles estão se referindo à ejaculação feminina, que sim, existe. Squirting. Toda mulher ejacula, mas existe um motivo pelo qual ela ejacula, né? A ejaculação vem com alcalina e ela vai sair pela uretra, não pelo canal vaginal, tá? O canal vaginal que vai sair o gozo, que é meio que uma suor das paredes ali. E a ejaculação vai sair pela uretra, pode ser entre 1 a 2 colheres até realmente meio litro, pode ser bastante coisa mesmo. Meio litro? Pode. Não vai ser aquela coisa tão linda quanto é no filme, né? Porque ela tá fazendo ali os exercícios do períneo e fazendo com que aquilo, né, dê um jato que atravessa a parede. Não é o caso. Meio litro me assusta um pouco aqui. Não, pode molhar uma cama inteira. É uma coisa muito menos glamurosa, mas sim, uma coisa meio assim. Mas não é só 10% das mulheres que ejaculam. E não tem como você aprender a ejacular ou tal. E outra, a mulher que ejacula não tem um prazer maior da que não ejacula, entendeu? Então, assim, enfim, mas essa é uma grande questão atualmente, tanto para homem quanto para mulher, achando que... E olha como é que chega a ignorância, ou seja, ignorância, gente, que eu não estou ofendendo ninguém, pelo amor de Deus, é ignorar no sentido de não entender, né? Não saber daquilo. Achar que não goza, que não tem orgasmo, porque não sai esse jato gigante. Ou achar que precisa ser plástico, né? Não adianta gozar. Tem que trazer tem que ser bonito, fluido, tem que ser uma coisa... Sai fogos, né? E mesmo aquelas do meio litro, você tem que fazer, né, os exercícios do períneo para dar na hora, assim, tem que ser tudo muito bem coordenado ali para ficar visualmente... A do meio litro me pegou demais. Meio litro, tá meio litro. Tem que tirar o colchão pra fora, botar no sol, mó trampo. Não, você tá mó maluco. trampo. Mó trampo, colocar plástico. Tem uma pergunta aqui, ó, do Caio com K. É uma pergunta muito relevante aqui, ó. As mulheres têm dificuldade de gozar na penetração, eu sei. Mas elas sentem penetração... mas elas sentem prazer na penetração? Essa é uma boa pergunta, porque a gente fala muito sobre como muitas mulheres não conseguem chegar no orgasmo com a penetração, mas existe como oferecer prazer para sua parceira? Isso é uma questão... Por que tantas mulheres não sentem prazer com a penetração? Qual que é o problema? Tá. Lá? Então, a gente não consegue saber exatamente qual é o problema. Sim, deve ter alguma coisa, eu acredito, pelo meu trabalho com hormônio, etc e tal, que alguma coisa fisiológica existe, mas hoje, por exemplo, a FDA americana autoriza a busca da disfunção sexual feminina por uma questão de procurar a pílula azul para a mulher. Então, não tem como você procurar uma doença se você não tem a doença. Então, os laboratórios chegam e falam, olha, então tem disfunção sexual feminina. Só que, ao mesmo tempo, isso é só para a busca de uma pílula azul. Não há pesquisas, etc., para dizer exatamente o que acontece. A gente está anos a fios até no meio médico e científico em relação a isso. Quando eu falo 80% das mulheres têm dificuldade de chegar ao orgasmo, não significa que elas não possam chegar. Tá? Então, tanto é que você vai ver mulheres, mas com o tal parceiro eu consegui, mas com outro eu não consegui, etc. Então, isso pode variar por várias questões. Sim, pode ter a ver com alguma coisa fisiológica, isso a gente ainda está aguardando, porque respostas mesmo, vaginismo, etc., são muito menos do que 3% da população. Então,
é uma questão muito de cabeça inicialmente, né? Tirando a questão fisiológica, a gente sabe que vai muito pela cabeça, né? Mas tem como, não sei, uma dúvida de leigo, assim, o formato do pênis pode chegar a afetar o jeito como o cara faz a penetração? Tem algum jeito É engraçado que as pessoas falam assim, meu pênis é torto, não sei o que, é ruim. Não, é maravilhoso, especialmente se for torto pra cima, porque aí, né, vai bater direitinho no ponto G. Então, torto pra cima leva uma vantagem. Leva. Não, torto eu não acho desvantajoso torto pra qualquer lado, porque você consegue fazer, assim, umas outras posições. Gente, o negócio não é nem posição, é ângulo. Sabe? É você mexer o seu corpo conforme diferentes ângulos, entendeu? O ângulo que você vai se inclinando junto com ele, ou às vezes assim, lados opostos, mas enfim, é o ângulo que vai fazer o lance. Mas não respondi a pergunta do rapaz. Sim, ela sente prazer, sem dúvida nenhuma. Gente, não é só a chegada, né? Que nem uma viagem, não é quando a gente chega no lugar só que dá prazer, a viagem inteira é prazerosa. Então pode ficar tranquilo, não precisa deixar de transar com o seu parceiro achando que ela não tem prazer. Ela tem prazer e vai procurando, vai mudando de ângulo, vai conversando, vai abrindo o canal de comunicação com o seu parceiro sobre isso, que com certeza você vai avançar e conseguir cada vez mais melhorar, aumentar o prazer e quem sabe sim chegar no orgasmo. Não tem por que ela não chegar no orgasmo, entendeu? Só que calma, não vai culpar a mocinha, tá? Tem alguma coisa a mais que dê pra fazer? Você falou do ângulo... O que acontece? O cérebro, ele precisa de novidades, entendeu? Então, assim, eu sou casada, né? Vai fazer 20 anos ano que vem. Então, você imagina, eu tô transando com a mesma pessoa há 20 anos. Então, o que acontece? Você precisa... Chega a 5 anos, depois de... Isso é uma estatística bem conservadora, que depois de 5 anos a sua capacidade, digamos assim, a frequência e a qualidade do sexo vai cair mais do que 50%. Isso é fato. Eu diria, né, 3 ou 4 anos. O que acontece? A partir do momento que você começa a trabalhar a sua relação, você entra de 3, 4, até 5 anos, vamos colocar 5 anos. Se você simplesmente disse, não é mais legal, não sei o que, papá, você vai olhar para o lado, ficar com outra pessoa e tá na mesma situação daqui a 5 anos. Então, existe uma coisa que se chama trabalho. As pessoas não entendem que tem que trabalhar até no sexo. Então, você não vai pra academia, você não malha, etc e tal. Então, o sexo também tem um trabalho. Esse trabalho precisa inserir novidade, qualquer novidade que seja. E aí eu não tô falando assim, vou vestir de enfermeira. Vestir de enfermeira você vai fazer uma vez na vida e outra na morte, entendeu? Então, tipo assim, podem ser coisas menos, malucas, assim, nesse sentido. E realmente trazer novidades como essa do ângulo, como talvez estar vestindo alguma coisa diferente, talvez mudar a ordem, entendeu, das coisas. Tipo, eu e o Nilson, a gente nunca vai transar exatamente da mesma forma. Eu já condicionei o meu cérebro a sempre ter algo de diferente. Uhum. Porque nós somos seres condicionáveis. O que acontece? Nesse momento, o cérebro sabe tudo que vai acontecer. Ela vai... Não, ela tá de lado agora, ela não vai gozar. Ela tá de 4, não vai gozar. Agora ela tá em cima dela, É tipo, zero novidade, zero questão, entendeu? Então, quando você traz uma novidade, de repente, sei lá, fica legal... de ponta, cabelo, whatever, qualquer outra coisa, inclinada para direita, inclinada, o cérebro fala, opa, peraí, eu não estava esperando isso. E aí vai trazer a descarga de hormônio, de dopamina, adrenalina, que é isso que a gente está atrás. A gente está atrás de aumentar essa descarga hormonal para dar essa sensação de euforia, de prazer que a gente quer. Então, você tem que trazer algo de novidade, o que quer que seja. Claro que tem outras coisas. Você pode trazer um lubrificante funcional, um sex toy, uma fantasia, blá, blá, blá. Mas eu tô falando de coisas bem basiquinhas aqui. Cara, que irado, que aula. Que aula. Aulão. Quero agradecer aqui o Alisson, que se tornou membro aqui do nosso canal. Muito obrigado, Alisson. Obrigada. E muito obrigado, Tati, por aqui, claro. Tati! Esse I me quebra. Esse I no meu moquês não consigo pegar. Porque eu tenho que ser diferente. Mas, muito obrigado pra todo mundo que tá assistindo aqui a nossa live. Quero pedir pra vocês, como sempre, deixarem seu like pra incentivar aqui o nosso conteúdo ao vivo. Deixarem suas perguntas também pra gente trazer aqui pra Tati. E eu vou ler a pergunta aqui do Newton. Esse nome é muito difícil. É o Newton Zizbach. Sim. Pergunta relevante. Vamos lá. Perdi a pergunta do Newton. Então aproveita e dá o like logo agora, porque aí, né, tem uma entrega maior, pelo que eu entendo. Ó. Eu também tenho canal.
Como saber se a mulher chegou ao orgasmo? Pois muitas vezes os homens se confundem com a lubrificação natural. Essa é uma pergunta boa, porque às vezes tem aquela... Tinha muito isso, hoje em dia acho que tem um pouco menos, acho que não acabou. Sim. Mas aquela coisa do fingir o orgasmo, essa coisa de você não saber se sua parceira chegou lá, será que ela gozou? Que é uma propaganda enganosa que você tá só se enganando. Que é ruim pra mulher, é ruim pro cara, é ruim pro mundo. É ruim pra próxima que vem depois, ou pro próximo, é ruim pra todo feliz. mundo. Tem como eu saber, assim, eu tá aqui com minha parceira e vai falar assim, ai, gozou. Qual que é o... Sabe uma dica que eu dou? Primeiro, talvez fazer isso com o dedo, porque você vai entender exatamente o que eu tô falando. Aí depois com o pênis você passa a entender com mais facilidade. Quando ela tá, vamos lá, você tá fazendo um oral, alguma coisa assim, aí você aproveita, insere o dedo, ela tá quase chegando no orgasmo, ai, tá cansando a língua, vai lá, pega um vibradorzinho, né, que é Duracell, gente, não adianta, sua língua nem seu pênis vai ser tão rápido e não vai ser uma ameaça pra você, pode ir com tudo. Então vai, coloca ali, aí na hora que ela tá quase chegando, você coloca 1 ou 2 dedos pra dentro e você vai sentir, por que é o orgasmo? São várias contrações que acontecem pra ter uma contração final, que é um espasmo final, que aí joga, todo o sangue vai para a área genital no início, né, que tá fazendo essas contrações, e quando tem a contração final, o sangue volta, assim, para todo o resto do corpo. Tanto é que faz bem, sim, sexo para pele, por quê? Porque esse sangue que sai e volta traz oxigenação maior para os tecidos. Então, tá com a pele bonita, hein, Tati? Exato, obrigada, sempre, obrigada. Trabalho bem essa parte. Então, quando você insere 1 ou 2 dedos, você vai perceber esses movimentos, você vai perceber que o canal vai começar a apertar, e é uma coisa involuntária, vai apertar, e de repente dá um apertão. Então, se você sentir isso com o dedo, é mais fácil você sentir com o pênis depois, você vai saber exatamente o que eu tô falando, faça essa experiência. Aí é uma dica boa pro jovem. E aí também, uma dica pras moças, não finjam um orgasmo, por favor. Não vamos, nem homem nem mulher, né? Porque homem também com camisinha pode fingir perfeitamente um orgasmo, tá? É propaganda enganosa, você ferra com o próximo parceiro, o cara tá lá crente que tá abafando, entendeu? Pô, mas primeiro, queridos, não porque você fez a técnica ABCDF com as outras mulheres, significa que você vai arrebentar com essa da agora, tá? Porque cada mulher é diferente. E outra, só porque você fez com ela ontem, não significa que hoje também vai ser, porque a mulher depende da lua, da estrela, do ângulo, né, de 150 mil coisas. Então, tem caras que estão repetindo a mesma técnica, 5 namoradas, e as 5 estão fingindo, e ele tá crente que tá abafando. Então, pô, é sacanagem. Mas essa é uma concepção errada que a gente tem de sexo, que é essa coisa do... E é muito difícil por causa da pornografia, por causa do que a gente vê em TV, em filme e tudo mais, que é você entender que cada parceiro é um parceiro. Essa é uma concepção que você não aprende na escola. Não. Você não aprende com o seu pai. Vai falar que seu pai e sua mãe em casa vai falar, filho, o jeito que eu como a sua mãe é diferente do que eu comi minha primeira namorada. O pai não vai falar isso pra um filho. Não. E aí o cara chega num relacionamento e é muito difícil dele entender que, tipo, pô, essa parceira gosta muito difícil. Desse jeito, aquela lá gostava daquele jeito. Mas é difícil porque a gente não fala sobre sexo como a gente tá falando aqui agora. A gente fala sobre sacanagem, fala sobre a música do negócio da leite condensado, o que quer que seja, mas a gente não fala sobre sexo, fatores educacionais pra vocês entenderem o que acontece. Senão, todo mundo estaria entendendo perfeitamente. Eu tenho aqui outras perguntas, eu tenho perguntas minhas aqui também. Boa. E eu quero falar aqui de... Você é casado, querido? Namoro. 4 anos. 4 anos. Ih, Ainda tá chegando não. lá. Tá. Pô, você botou 5 anos aí, já me deixou tristão aqui, que tá no... Qualidade, Fiquei até preocupado, vou até mandar uma mensagem ali. Não, amor, botaram uma zica em nós aqui, ó, enterraram um sapo aqui que... Eu tenho uma pergunta aqui que é muito sobre homens. Tá. É uma parte bem polêmica da masculinidade. A gente teve recentemente um caso que acabou chamando muita atenção pelo lado errado dessa história, que foi o caso do Superman bissexual. Sim. Então, o filho de Kal-El, o filho do Clark Kent, que é um novo Superman, assumiu o manto do pai de Superman, ele se descobriu bissexual numa revistinha, beijou um rapaz, uma cena muito bonita, uma HQ que tá super sendo vendida nos Estados Unidos, deve estar indo pra 4ª, 5ª reimpressão. E toda a conversa ao redor do tema foi: o Superman agora é viado. Que pra mim é uma pobreza intelectual. Sim. Porque a partir do momento que um homem se declarou bi, ele é automaticamente declarado
viado. Sim. Como você, como educadora sexual, vê essa questão da bissexualidade masculina? Bom, eu tô nesse negócio há mais de 20 anos, né? E há mais de 10 anos eu falo a mesma coisa. Eu falo exatamente a mesma coisa, tô berrando isso há 10 anos. Gente, a sexualidade é fluida. Não existe hétero e não existe homo. Você pode sim se manter numa extremidade, na outra a vida inteira e não querer andar pela fluidez da sexualidade. Mas ela é fluida, fato. Entendeu? É fato. Você pode olhar. Como a gente pode saber o comportamento humano? Olhando para trás, entendeu? Você pode examinar tudo lá atrás e, nesse caso, você pode trazer a biologia também. Então, nós somos seres sexualmente fluidos. Então, se for falar disso, somos todos alguma coisa dentro de homossexual. O Kinsey falava muito disso, aquilo. né? O Kinsey, Sim. o Alfred Kinsey, um dos maiores Kinsey, educadores. sim, exatamente. Ele tinha a escala Kinsey de sexualidade, então ele falava que alguns homens eram 100% héteros, 100%. Pois é, mas não é nem isso. É porque tem muito. Exatamente, é porque as pessoas não têm ou a coragem, ou a vontade, ou etc. Não importa, né? Cada um tem seu motivo para não transitar. Ok, não se sente à vontade, o que quer que seja. Mas que você possa, sim, transitar e andar de um lado para o outro sem ter esse estigma. Então agora você é bi ou você é homem. Você pode. Mas porque pra mim não pode? Porque é uma coisa... É muito comum. Pô, tem amigas que beijam outras meninas. Isso é cultural. 10 anos atrás eu falava. Eu me lembro que as mães ficavam apavoradas. Tipo, meu Deus, agora essa coisa de bissexualidade feminina. Eu falava, calma, que tá chegando a bissexualidade masculina. E sabe de uma coisa? Eu acho, assim, tipo, essa geração que tá aí, né? A geração que tá vindo aí. Eu tenho 2 filhos, eu vejo muito isso. Elas estão cada vez menos ligadas nessas coisas. Então, pode ser bi, pode ser homo, pode ser hétero, pode vir, voltar, fazer o que acontecer. Isso é maravilhoso, porque você consegue viver essa sexualidade com menos culpa, entendeu? Então, do mesmo jeito que 10 anos atrás não era aceitável a menina ter essa experiência, ficavam chamando de bicurioso ou que tá na moda, ou blá blá blá, tá num momento falando que o homem não pode. Daqui a 10 anos isso dá uma abafada. E a internet, as mídias sociais, nesse sentido, é muito bom. Porque é tanto massacre, entendeu? Em relação às pessoas ficam, é muito mimimi, mimimi. É necessário um mimimi para ter um equilíbrio, gente. Não tem jeito. Tem que vir uma overdose de histeria para vir um equilíbrio. Então, daqui a 10 anos, todo esse assunto vai estar mais incorporado. Vai ser uma coisa mais normalizada. Mais normalizada. Nesse sentido, eu acho que vai ser muito mais avançado do que educação sexual, né? Porque ainda estamos falando com quem uma pessoa transa ou qual gênero que você é, mas ainda não conseguimos falar sobre sexo. E deixar livre, né? Eu sinto que é uma... Mas essa geração tá deliciosa, eles estão, tipo, eles vêm com uma liberdade muito maior. Imagina, nossa, se eu tivesse a idade dele, nossa, ainda bem que Deus não dá asa cobra, né? Porque, pelo amor de Deus. Eu falo isso no sentido disso e de Tinder, né? Porque eu nunca pude... mas o Tinder só é bom pra mulher, pra homem é tristeza. Eu nunca pude brincar da brincadeira. Um buraco negro de autoestima, o Tinder pra homem. Você entra feliz, sai triste. Juro. Nossa, é negativo atrás de negativo. É assim. mesmo? Você dá swipe. Isso sem contar swipe errado, que aí é uma tristeza. Eu não sei se eu teria tanta paciência, assim, né? Porque eu não tenho muita paciência. Por falar em paciência, chegou aqui um superchat do queridíssimo Alessandro Santos Slussar. Meu, tá muito difícil esse sobrenome, vai ser só Alessandro Santos, tá? O Alessandro, ele doou R$5 pra gente. Muito obrigado, Alessandro, pela sua doação. Todo mundo que doa um superchat ajuda a gente. Todas as perguntas desse superchat são lidas aqui pra gente e ao vivo aqui pro nosso convidado. E o Alessandro, ele fez uma pergunta muito curiosa. Ele fez um comentário muito curioso. E aí eu quero que você me diga o que você acha sobre isso, tá? O Alessandro disse o seguinte: eu tive muita sorte por ter conhecido e ter ficado com uma mulher de 35 e eu 20. Ela me ensinou muito. O professor. Tati, o quanto que essa diferença... É diferença de idade? É diferença de experiência sexual? É diferença de educação que teve sexual? Eu acho que é de experiência, viu? Eu acho que toda pessoa que realmente preza a arte do sexo, né? Porque o sexo, né, é uma arte, a gente nunca deixa de aprender. Tem um grande professor na vida. E eles são maravilhosos e insubstituíveis. Eu tive o meu também.
o affair lá de 6 meses e lá, mas que eu aprendi tudo. E eu acho que quem tem uma experiência sexual tem muito que ensinar, se tiver paciência. Acho que é bacana. Então, se eu tiver com uma, sei lá, eu posso ter 20, a menina pode ter 20, mas ela já tem um pouco de experiência. Exato. Eu posso aprender tanto... Aprender tanto quanto. Do que, sei lá, uma de 40 que, Sim. sei lá, nunca fez muita coisa. Exatamente. Então não é a idade. Não é a idade, é a experiência sexual que a pessoa tem. E tem uma coisa que o homem tem muito medo, que é mulher com experiência. Sim, tem é muita engraçado coisa isso, né? Ai, meu namorado, o passado Sim. da minha namorada, meu Deus, eu penso em todo mundo com quem ela transou. E por que homem tem tanto medo do passado da mulher? Né, cara, você tem que pensar no pênis. Você pensa no pênis como uma coisa cultuada. Tudo que é alto é grande, tudo que não sei o que lá, sabe? O cara não pode falhar. Se falhar, meu Deus. Você sabe que um dos maiores problemas com relação à impotência é porque o cara, um dia... broxou, e aí isso vai virando uma bola de neve, e quando você vê, ele tá 5 vezes broxando e ficando cada vez maior e vira um problemão que não existia. Isso é tudo cabeça. Então, acho que a pressão é tão grande da sociedade mesmo, em relação ao macho, do papel do macho, a comer a mulher, e fazer, e ter filho, e ser o grandão, e qual o tamanho do meu pênis, qual é o seu, e, sabe? É tão assim... que acho que acaba pesando pra caramba, entendeu? Qual era a pergunta que eu perdi? Era do passado da namorada. E aí tem essas viagens, entendeu? Tipo, a pessoa pega, né, a namorada como se ela fosse intocada, como se ela fosse imaculada, etc e tal. E não é assim, ela teve uma vida antes de você, né? Partindo do princípio que não é virgem, que aliás eu acho, por exemplo, casar virgem é uma responsabilidade tamanha, é tipo você comprar um carro sem dirigir, então tipo, hello, né? Dali pra divórcio, pra quem gosta da família, é bom você entender de sexo, você entender de tudo isso, porque dali para divórcio é um passo. Mas é muito esse peso em cima do cara, entendeu? Então ele precisa achar, de alguma forma, inconscientemente, e a gente está falando de inconsciente coletivo de Jung. São anos e anos e anos a gente pensando dessa forma, entendeu? Do mesmo jeito... A mulher, são anos e anos e anos ela não conseguindo se libertar para realmente gozar na penetração, por exemplo. São todas questões que a gente vai levando, que são muitas questões culturais. Mas minha dúvida, você como mulher, eu como homem, vamos supor, é um perigo para mim, as pessoas com as quais você já transou? Absolutamente, mas aí dentro da fantasia ela não é mais aquela mulher tão imaculada, tão intocada, tão perfeitinha. Ela já foi, digamos, violada por outro membro que não é o seu. Então, assim, eu não sei se isso ainda... Tem. Chega de pergunta disso, palhaçada. Gente, então, tipo, anda, né? Vamos andar, porque, tipo... o trem anda e a vida anda e nem cabe mais esse tipo de pergunta, porque dificilmente com tanto aplicativo, com tanta coisa, até hoje em dia você transar na primeira noite não é uma coisa assim tão chocante nem nada assim, na minha época era, então sim. Até por essa questão, assim, você querer uma pessoa completamente imaculada é melhor você procurar por isso, porque senão você vai só ter frustração. Você conta que e frustração vai fazer com que você broche, que você tenha ejaculação precoce e blá, blá, blá. Em verdade seja dita que sexo com virgem é a coisa mais chata chato. Que existe, né? Pinta uma parede, vê ela secando, mas não fica esperando transar com virgem. Chato. Tem uma outra coisa também que estava muito em alta nos últimos tempos, que é o queridíssimo do melzinho do amor. Sim. E não sei se você chegou a dar uma estudada sobre o que era, sobre... ele era aquele... É tipo um... Sabe aquele sachê quando você corre? Que tem aquele sachê pra corrida? Era tipo isso com algumas das substâncias do Viagra dentro dele. Tá. Uma dose, acho que 2 vezes maior do que tem normalmente no comprimido do Viagra. Isso virou uma febre em baile funk, em adega. Então o jovem saía pro rolê, virava um melzinho inteiro. Você vê menina tomando aquele melzinho, sendo que pra menina não tem nenhum efeito. Tem o efeito que você pode ter uma trombose, misturando com o efeito de pílula, droga, álcool. Isso virou uma febre. Isso é uma coisa que eu tenho uma amiga que tem sex shop e que ela fala que, que ela vende disso por dia, ela não vende de qualquer outro produto.
Por que a gente tá... e sem contar que a gente vai falar também, não só do Melzinho do Amor, mas também da venda de Viagra, muito alta nas farmácias. Isso que eu ia falar. Tá cada vez mais alta. Sim. Agora que não precisa de receita, virou uma febre. Não precisa O quê? Eu conheço eu já vi... Eu conheço pessoas que responsabilidade. que gravaram vídeo com a gente, que... Acho que metade dos meus pacientes são viciados em Viagra. Cara, por quê? Por que a gente tá criando essa geração dependente disso? Por essa insegurança. Então, por exemplo, hoje a gente tem apps, né? Então, os Tinders da vida. Então, você quer encontrar com a mulher, aí você já tá na insegurança, você vai levantar, não vai levantar. Na dúvida, você já toma, né? E outras pessoas... Eu tenho um paciente que toma 4. 4? Entendeu? Mas quadriplica? Eu tenho quádruplo de ereção? Não, e ele acha que não é verdade, que isso vai ter um efeito, tipo, pro final de semana. Então, que sexta-feira ele toma 4... Gente, é muito louco, né? Tipo, cabeça das pessoas... Ele tomou na sexta, vai ficar duro até domingo, entendeu? Na cabeça dele é isso. O que não é. Então, gente, Viagra é um vasodilatador, né? Vocês sabem, não tem nada de que vai dar tesão nem nada. Ele simplesmente é um vasodilatador que vai permitir com que tenha mais sangue na veia, que vai encher, né? Como é que acontece a ereção? Como eu falei, até para a mulher, o sangue vai tudo para a área genital. No caso do homem é a mesma coisa e precisa da pressão desse sangue para levantar, certo? Então, se essa veia estiver muito fininha ou tal, ele vai dilatar essa veia e deixar mais sangue entrar para fazer ele ficar bem ereto, bem pronto. Então, tá. Esse é o efeito do Viagra. A questão é que eu não sei a estatística disso, eu adoro uma estatística, não sei. Mas eu me arrisco a dizer que mais de 50%, bem mais de 50% das pessoas utilizam sem precisar utilizar, por um efeito puramente psicológico. Aí cria uma dependência que você não vai conseguir tirar de uma forma tão simples. Mas uma dúvida, assim, que eu acho que é uma coisa que muito cara que toma, pensa. Se eu tomar um Viagra, se eu tomar um Melzinho do Amor, eu vou ter uma... super ereção, meu pau vai ficar 2 vezes mais duro. Aí agora eu conto uma história particularmente. Eu já transei com um cara que eu sabia que tava Viagra porque eram 6 horas e o negócio não abaixava, entendeu? E eu cheguei, falei, bicho, você toma Viagra, sai fora, não vou mais transar com você não, 6 horas, tô rasgada aqui. Então dá pra você reparar pelo tempo, porque não é natural, entendeu? E uma pessoa normal vai ficar com uma ereção, vai ter a relação e a ereção vai baixar, certo? Não vai ficar lá. Aquela Netflix ali, aquela que fica até o resto da vida, entendeu? Tipo, fica horas depois, você já repara. O prazer não aumenta, aí que tá, o Viagra não vai aumentar nada do prazer, nem pra ele, nem pra ela, nem pra ninguém, entendeu? A única coisa que vai acontecer é ter e manter uma ereção por mais tempo. E mesmo assim, você vai chegar um momento que não vai fazer o efeito desejado com qualquer outra medicação. Então, é uma loucura, é uma dependência, é uma bengala, especialmente entre a galera entre 20 e 30 anos, que está tomando que, meu Deus do céu, e esse melzinho que você está se referindo é ainda pior porque traz outras coisas, entendeu? Lógico que traz. Então, nem passa para a Anvisa, o que você acha que deve ter naquilo? Isso traz outras coisas real e não é nem um pouco bacana, especialmente para mulheres, hein? Você falou aí sobre o cara que não termina nunca a ejaculação. Você falou aí sobre o cara que não termina nunca a ereção. E tem esse mito de que quanto mais tempo você transa... Nossa, cruz credo, não. Melhor. É até uma coisa da pornografia, né? Você vê um vídeo pornô, ele tem meia hora, 40 minutos. Porque o que acontece? Tem parou, dublê, né? Porque, né? São atores, atrizes, recebem por isso. Tem dublê, tem tem isso, tem a luz. Gente, aquilo não é um ato contínuo do início ao fim. Mas você entende, Tati? Onde eu quero chegar? Você vê o mesmo ponto. Ao mesmo tempo que existe toda essa preocupação da ejaculação precoce. Então, cara, ele não quer durar pouco. Porque ele sabe que durar pouco é ruim. E, ao mesmo tempo, ele fala, pô, acho que durar meia hora, 1 hora, deve ser bom. Né? Qual que é o tempo de duração ideal pro sexo? Então, vamos lá. A média do homem, tá? Entre 2 minutos e meio e 5 minutos. Isso não é ejaculação precoce. Isso é a média. Tá? Então, se você está fazendo 3 minutos, você está na média. Isso significa que você precisa ficar na média? Absolutamente. Você pode dar uma retardada aí. Por quê? A média da mulher é entre 14 e 20 minutos. Então, tem que ter uma ponte aí para a gente fechar. Ela tem que aprender a trazer, né? Diminuir esse tempo. E ele tem que aprender a dar uma retardadinha nessa ejaculação. Então, assim, vamos dizer que a média...
ideal, assim, mais ou menos e tal, uma vez que ela faça esse trabalho e ele também, seja aí entre 7, 8, 9, até 10 minutos ali, tá tudo certo. Todo mundo já chegou, já fez, já aconteceu. A mulher, ela tem essas complicações, mas ela tem outras coisas que são bacanas, tipo, poder ter orgasmo múltiplo, ou seja, um atrás do outro, né? Ela se recupera muito mais fácil, muito mais rápido. Em menos de 1 minuto, ela tá recuperada para um próximo. O homem, não. Quando acabou a transa, ele faz... Ai... Né, não encosta na cabeça do meu pênis, é muito sensível, não posso. Sabe, assim, ele tem todo um tempo para se recuperar, que no mínimo é meia hora. Então, assim, tem umas questões com a mulher, mas tem umas vantagens também. E tem uma pressão muito grande hoje em cima das minas ao redor do orgasmo, né? Sim. Porque Nossa, isso é muito louco, porque a gente conseguiu transpor o problema, né? Sim. Porque antes a gente tinha as minas que não gozavam. Sim. E agora a gente tá criando um outro problema, e é uma coisa que eu leio muito estudando sobre sexo, que é o cara que fica na mina a trans inteira, tipo... E aí, já gozou? E aí, já gozou? Já gozou? Vai gozar? Não gozou? Quer gozar? Vamos gozar. Vamos dar uma dica para os seus ouvintes falar, não pergunte isso, é chato pra cacete, cara. Já gozou. Porque vira uma outra pressão, porque a mina tá tentando descobrir o corpo dela. Sim. E tem uma coisa que eu falo no canal aqui, que é uma coisa que a galera fica muito em choque. Uhum. Que nem toda transa boa termina com orgasmo. Total. Homem evoluído. Porque às vezes você, tipo, fez o trampo lá, Sim. você fala assim, mano, é isso. Sim. Sabe, tipo, fiz minha parte, tá da hora, puta, talvez eu não consiga usar hoje. Vamos, Netflix? Isso. You? Tá, Netflix. dizem que é bom, sabe? Tem uma série nova no HBO Max aí pra gente assistir. É, isso aí. E eu sinto que tem muito isso do... Ah, mas tem que... Não é uma, é duas. Sim. Tem que performar, tem que ser aquela coisa... A menina tem que ser uma atriz pornô. Sim. Então... Eu lembro quando eu tava solteiro, que era uma coisa que às vezes você tava com a garota, e a garota começava com... Ah, vai! E você tipo... Meu, o que você tá fazendo, sabe? Tipo, ela você queria não que fala você assim. gozasse. Não, mas sabe quando ela começa pra acabar logo em Netflix. E ela começa a interpretar, sabe, uma coisa que você para e fala, tipo... Oi, cara, quem é você? Que voz é essa? Sabe quando você para e fala assim, o que você tá fazendo? Que é isso que você tá falando? Sabe, tipo, isso não é você. Tipo, entrou um dublê aqui. Calma, sabe? É. Tem muito essa cultura do orgasmo. Tem. E aí é aquela coisa, uma dica que eu dou, realmente, é alternar, como eu falei, as questões. Então, se você não chegou, por exemplo, se você tá vendo que não tá... Porque aí é chato. Se ela não tá chegando ao orgasmo como você quer, né, o orgasmo durante a penetração, porque ela pode ter mini picos ali, né, que não chegue, se é a explosão, mas mini picos. Aí ele fica na insistência, já gozou, aí começa a ressecar, porque, né, a mulher já não tá mais lubrificada, porque não tá mais agradável, então começa a machucar. Então ela, de repente, como eu não tô dizendo que é o seu caso, tá? Mas de repente chegasse e começasse a falar, tipo, a meio que dar uma fingida, só pra parar, pra não continuar essa coisa. Então, em vez de você ir por esse caminho, vai pro oral. Por que a gente tem que ter um roteiro? Oral primeiro, penetração. Não, você pode sair da penetração, pegar um sextoy e terminar com sextoy, ou pegar e fazer um oral depois e ela, sim, chegar ou não ao orgasmo a partir disso. Como você falou, a pressão toda do orgasmo, o orgasmo não significa o prazer, tipo, orgasmo igual a prazer. Muitas mulheres, inclusive, curtem mais a viagem do que o orgasmo é só mais uma coisinha, assim, não necessariamente a melhor de tudo, entendeu? Não, sem contar que tem um outro fator, que eu acho que é muito mais importante do que o orgasmo, que é a conexão humana. Sim. Você vai olhar pro seu parceiro ou pra sua parceira e falar, tipo, nossa, meu parceiro, minha parceira tá feliz. Sim. É top. Sim. E, tipo, é isso que eu quero. E às vezes vira uma coisa muito forte, principalmente com essa cultura de sexo casual que a gente vive, mas se não gozar não foi bom. Sim. E às vezes se você for só minimamente humano com a pessoa, tipo, uma conchinha, um carinho, uma troca de ideia, é muito mais do tipo assim, pô, beleza, não gozei, mas cara, gente boa, né? Sabe, não... Então, eu vou dar uma dica, inclusive eu sei que aqui a maioria é homem que escuta, mas deem, assim, para suas mulheres. O que acontece? O homem, ele pensa em uma coisa de cada vez. Já a mulher pensa em 150 mil coisas, né, ao mesmo tempo. Que fato real. Né? Então ela tá lá transando com o cara e a cabeça dela tá nos corredores do supermercado, tá pensando o que ela vai fazer amanhã, tudo menos do que ela estaria pensando ali. E como você acabou de falar, muitas vezes o importante realmente é esse contato, é
esse momento, esse aprofundamento, né, entre o casal. Então, uma dica boa para ela voltar para... Porque às vezes isso realmente acontece e você meio que não consegue controlar, você tem que se condicionar. Então, é usar o tato. Então, vai passando a mão nele, vai passando. Você é homem também, passa a mão nela, vai passando. Porque o tato vai aumentar a ocitocina, que é o hormônio do amor, que é o do vínculo, que aumenta muito quando a mulher está dando de mamar. Isso vai trazer você para aquele lugar, entendeu? Olha, isso daí nunca tinha ouvido falar. Não. Então, não, e se você quiser ser mais, mas aí é muito tântrica, se você conseguir respirar junto, mas eu sei que é meio complicado, mas para aqueles que estão mais em tune, assim, porque isso asma, também, respirar. pois é, isso também traz, assim, para aquele momento. Aí você vai valorizar, você vai estar muito mais no momento, que aí vai dar justamente o que você está falando, é essa conexão, é o momento que eu tô com aquela pessoa. Isso é uma dica que é dentro e fora da cama, gente. Para quem está passando, assim, por um momento na relação que também é mais ou menos, passe a passar a mão no seu parceiro. Então, pegue na mão dela, tá andando na rua, pega na mão, tá no almoço de família, pega, faz um carinho. O tato é algo que pode mudar significativamente a forma com que você se relaciona e o próprio relacionamento. É impressionante. Baita de uma dica. É uma puta dica essa. Quero aqui mandar um abraço pro queridíssimo. Teve um jovem aqui que me desafiou a mandar um salve, que é o Victor. Um grande salve pro Victor. Salve pro Victor. Temos aqui muitas pessoas assistindo, um monte de pergunta rolando. Mandem perguntas pra gente trazer aqui pra Tati. Que essa do Tato eu vou anotar aqui no meu caderninho. A do Tato é boa. Mandem um beijo pra Thalita, que tá na moderação aqui do nosso chat também, se vocês quiserem mandar um beijo pra Thali. Tô separando aqui perguntas. Teve um superchat que ele foi muito aberto, Tati. Que é o... Desculpa se eu falar Tati, mas é muito... Não, Tati. Tô lutando aqui contra isso. O Baca, ele mandou assim um superchat pra gente. Muito obrigado pelo seu superchat, Baca. E ele falou, fala sobre ejaculação precoce. Ejaculação precoce. Então, eu vou dar algumas dicas aqui, tá? Ejaculação precoce, como eu falei, a média é entre 2 minutos e meio e 3. Então, antes, durante ou até a primeira penetrada, ou seja, menos de 1 minuto, não é ejaculação precoce, tá, gente? Depois disso, tipo, deu mais do que 5 bombadas, você já não tá nesse esquema de ejaculação precoce, ou 5 bombadas em mais de 1 minuto, você já não tá, você precisa retardar a ejaculação. E aí, você vai fazer exercícios do períneo, como a mulher faz. Todo mundo acha que o pompoarismo é só a mulher que tem que fazer o pompoarismo. Não, é o homem também. Até tem um cara, você pode até chamar ele, vou te dar o contato dele, que é o Catra. Que é o Nego Catra, ele é ator pornô também. Sei. Não, por um segundo eu pensei que ia ter que dar uma notícia triste ao vivo aqui. Não. É o Nego, ele pegou, manejou o Catra. Conheço o Nego Catra, eu dei aula pro Nego Catra. Mentira. Não dei aula de sexo, dei aula de YouTube, ele fez um curso de YouTube. Desculpa, Brasil, pelo choque. O Guilherme atrás da mesa aqui teve um mini infarto. Eu dei aula eu dei um curso de YouTube no Instituto de Cinema de São Paulo e o Catra era meu aluno. Então, o Nego Catra hoje, ele tem... Beijo, Nego Catra. Ele devia me pagar, porque eu falo dele porque ele tem um único produto nacional e ele trabalha com... Realmente, ele fala muito bem desse assunto, que é essa coisa do pompoarismo masculino. Então, são pezinhos. Então, são 5 pesos, do 10 gramas a 50 gramas. Então, vai evoluindo, né? Então, ele vai colocar você vai colocar o pezinho na ponta da cabeça do pênis e vai fazer os exercícios de manhã, como a mulher também faz, ou deveria fazer, né? Do pompoarismo. Mas mole ou duro? Então, quando você acorda, já tá né? Tem a ereção espontânea matinal. Então, você aproveita ela, porque tem que ser duro. Tipo É uma malhação. É igual, mas o pompoarismo para mulher é uma malhação. Agora, para quem não tem pezinho nem nada disso, não tem problema. Você começa, faz 3 de 5 sem nada, depois você vai com uma toalha seca, pequena, depois você dá uma molhadinha na toalha, né? Coloca em cima, para aumentar realmente o peso, porque tem que malhar, pica. Desculpa minha imaturidade. Não tem jeito. Precisa tomar whey depois? Precisa dar uma suplementada aqui. Então, você já tem a rotina, já vai direto pro whey, né?
Mas que legal. Porque eu sei que tem os exercícios é saúde. de Kegel, que é aqueles são os Kegels para um homem, digamos assim. E né? isso ajuda na ejaculação. Isso ajuda na ejaculação, vai manter e ter uma ereção por mais tempo, problemas de ereção, na saúde em geral, porque a musculatura do períneo, a gente não consegue trabalhar ela na musculação normal. Só o Pilates que trabalha um pouquinho ela, né, na mulher. Quando a mulher faz uns exercícios lá específicos, trabalha. Mas, tipo, não o suficiente para você não fazer o pompoarismo. Eu já tava Ou felizão os que Kegels. eu vou fazer uma aula de pilates essa semana. Eu já falei, Não o vixe, suficiente. prepara. Não, você tem, não, mas é uma ótima dica. Agora, tem algumas outras dicas. Então, a gente tem ejaculação. Então, se você tem. Mas também, se você tem ejaculação precoce nesse grau de que colocou, já ejaculou, né? Como eu falei antes, durante até a primeira penetrada, menos de 1 minuto, existem. Porque o que acontece? Os donos dos laboratórios, gente, são homens. Então. Em relação à pesquisa para problemas de ejaculação precoce, problemas de ereção, estamos tudo com milhões de medicações, milhões de coisas. Então, você pode ir para o seu médico, você vai ter uma solução facinha, né? Nem que nem a gente que tem que ficar indo para terapia, explorar, porque que a gente é travada, que vai, bota uma injeção, 4 sessões, você está ótima, tá? Mas, vou dar mais umas dicas para aqueles que não são ejaculação, mas precisam retardar. Então, tem a do pompoarismo masculino, né, para o homem. Tem também, por exemplo, o anel peniano, tá, que vai justamente fechar aqui o sangue, então vai prender, fazer com que o sangue fique preso. Você pode também dar uma apertada aqui na glande, né? E tem uma que é maravilhosa, que é o seguinte, chama puxa-saco. Então, vocês já estão pensando. Já trabalhei com vários. Né? Puxa saco. Insuportável. O que vai acontecer? Na hora que você está quase ejaculando, repare que seus testículos eles vão ficar rentinhos, assim, a pele, eles vão ficar pequenininhos, rentinhos. O que você vai fazer? Você vai pegar, eu fiz isso uma vez no início, ele já pegou a mãe e já faz sozinho. Então, o que vai fazer? Vai puxar aqui, de leve, gente, seus futuros filhos estão aí dentro. Você vai puxar, dar uma puxadinha de leve para baixo, que isso vai liberar o fluxo. Entendeu? Você vai puxar para baixo as bolinhas, tá? E aí, isso libera o fluxo aqui e você ganha mais uns 2, 3 minutos. Que, meu amor, pode ser tempo. Então, se eu estivesse chegando lá, é só, pum, dá uma puxadinha. Puxa a trava aqui, tipo um freio de mão. Isso. Que já te dá um tempo extra. Quero mandar um beijo aqui pro Guilherme atrás da câmera. Guilherme, obrigado por rir das minhas piadas. Sei que sustenta isso daqui, tá? Mas essa... Preitato e... Puxadinha. Essa é muito nova. Você tá maluco. Tem. E você pode usar um anel peniano. Não tenho dinheiro para comprar um anel. Pega uma xuxinha e amarra na base do pênis. Tá ótimo. Entendeu? Por meia hora tá tudo certo. Meninas, se vocês estiverem perdendo essa xuxinha aí do cabelo, vocês já sabem. Já sabem pra onde foi. Tá aí. Dá uma higienizada aí depois. De bom tom, né? Sempre de bom tom. De bom tom. Eu quero mudar aqui um pouco do... Não é muito do tema, o tema a gente já sabe, a live é a mesma. Mas é uma pergunta um pouco diferente, um pouco menos sobre a prática, mas é um pouco mais sobre o clima. Mente de um épico comentou: Ed, qual é a música boa para colocar na hora H? Whiskey Blue ou um AC/DC, Smells Like Teen Spirit? Dá umas recomendações. Você é adepta da música? Gente, na minha época... Cara, eu sou muito tiazona. Era tipo... Enya, né? Tipo, todo mundo... Ou Marvin Gaye. Assim, eram os dois... né? Eram os dois músicas, dois autores. Marvin Gaye também né? Marvin Gaye era o lance, eram esses dois. Hoje em dia, sei lá, tá mais pra você. Eu não tenho muito esse tempo hoje em dia pra ficar pensando em trilha sonora, confesso. É mesmo? Eu acho que... sei lá, né? Eu sou um playlisteiro. Eu tenho playlist pra então, tudo da minha vida. Nossa, pro sexo deve ter isso. Não, o quê? Eu tenho pra momentos do sexo. Olha. Tem da 1 a 12 pra uma coisa. Não, eu sinto um momento ali, eu falo assim, isso aqui é mais aceleradinha. Sei. Então, pera, deixa eu ir na de rock. Sabe? Mas essa aqui é mais suave, vamos na normal. Essa aqui é mais intensa. Porque, por exemplo, tem The Weeknd. Maravilhoso. Muito o cara que fez a trilha sonora dos 50 Tons de Cinza. Tem uma banda que eu gosto muito que chama Podia ter sido Alt ele, J. o ator. Aquele ator. O The Weeknd é muito bonito, o baita homem. Tem uma banda que eu gosto muito que chama Alt J, que é uma banda bem alternativa. Assisti eles no Lollapalooza, um show incrível. DXX, o Chet Faker. Já ouviu falar? Não. É que a gente não pode tocar música, senão a gente dá uma strike. Mas Chet Faker é incrível. É muito perfeito. Mas tem uma clássica que é de quem é velho. Tá.
que é Portishead, Ah, do Glory Box. Sim. Uma música incrível. Boa. Temos uma playlist, o Manual do Homem Moderno, que é, É? músicas pro ouvir de sexo, Aí. tá até aberto. E eu que fiz, então se você ouvir, pense em mim quando você estiver transando. Nossa. Beijo. E eu quero falar aqui de uma coisa que me brocha Sim. ouvindo. Porque assim, eu sou um adepto. Rock. Beleza. Acho rock às vezes um pouco pesado, mas vamos lá, tudo bem. Um hip hop, beleza. Um R&B, ótimo. Uma coisa mais calminha, beleza. Mas um bagulho que me brocha demais é funk. Esse funk, né? Porque às vezes é um funk, porque funk assim, é uma música que fala de putaria, Uhum. mas eu não sinto que é uma vibe pra fazer putaria, É. assim. Porque às vezes você tá lá e começa aquele... E sertanejo. Soca, soca, soca. E você tá tipo, pô, calma, sabe? Tô em outra vibe, sabe? Tipo, tô aqui namorandinho ainda, sabe? Sertanejo também não dá, né? Não dá. Chora, me liga, me faz não, beber. não dá. Acho que são os dois. Me lembra muito de cabaré barato, assim. Me dá uma é, vibe de é, cabaré sujo, assim. Uma é. coisa meio... Bem Não tem... Mas você pode fazer no fetiche do cabaré. Se você tivesse fetiche, bora lá. Você bota Aproveita um e vai chapéu pro de hotel cowboy, xixelento, assim. tem muita gente. Liga uma Que luz curte. vermelha. Olha, eu quero saber do chat, que música vocês usam pra hora H? Isso é uma MC Gorila. MC Gorila não dá, gente. Um piseiro, bota um Barões da Pisadinha. Não dá, Não. não dá. Tem algum? A Marvin Gaye é um clássico. Assim, acho que é Marvin Gaye é um clássico, né? E Eu The acho Weeknd é um cara moderno. Acho que são duas opções. tá Duas ali, boas dois opções. extremos aí boas. Tati, vou aqui voltar para as minhas perguntas para você. Essa aqui já foi. Quero falar de uma outra coisa que é bem atual e tem ganhado muita visibilidade na internet nos tempos de hoje, principalmente por causa da pornografia, que é o NoFap. Uhum. Você conhece o NoFap? Conheço. E o NoFap, ele tem ganhado aí proporções. Eu acho que o NoFap, ele tem o lado bom no NoFap. Uma coisa de quem tem essa adicção por pornografia, esses caras que acabam entrando num... o cara que não consegue ficar... Ah, tá, sim. Sim, é uma coisa que acaba sendo, tipo... Sim. O cara tá preso naquilo, é um vício do cara. E tem o lado ruim, que acaba virando uma loucura, um papo de doido do cara que vai transmutar, que ele vai ganhar superpoderes, que ele vai parar de se masturbar e vai lançar laser pelo olho, tal qual o mano lá do filme Eternos. Qual que é a sua opinião sobre o NoFap, o vício em masturbação, o consumo de pornografia que a gente tem hoje em dia? Bom, eu como psicóloga, você pode ouvir muitas psicólogas falando que acham que se todo mundo fizesse terapia no mundo, o mundo seria muito melhor, né? A minha fala é, se todo mundo se masturbasse no mundo, o mundo seria muito melhor. E masturbação sem culpa, não com culpa, que são duas experiências completamente diferentes. Ah, mas eu sou casada, eu não preciso disso. Precisa e eu vou te dizer alguns dos poucos motivos. Temos lá, vai prevenir câncer de colo de útero, vai prevenir câncer de próstata, vai prevenir diabetes, pressão alta, insônia, depressão, problema de dor de cabeça. Tô com dor de cabeça, não consigo amor, sexo analgésico muito mais poderoso que qualquer Neosaldina, tá? Inclusive para enxaqueca, vai tirar mais de 70% da sua dor e esse efeito analgésico vai ficar até meia hora, 1 hora depois que você transar. Então, é para você se conhecer, autoestima. Então, para mim, não existe esse movimento. NoFap é movimento bullshit, entendeu? Mas você não acha que às vezes chega num limite? O que é diferente, eu ia falar disso, que é diferente porque esse negócio da pornografia, até tem um trabalho até para adolescentes que eu acho que é a grande epidemia silenciosa, né? Hoje em dia, a pornografia é educação das pessoas, não só jovens como mais velhas, acham que aquilo é real, que aquilo é realmente o que acontece. Então, uma novidade, não é o que acontece, aquilo é entretenimento. Então, sim, em relação ao vício em pornografia, eu acho que é uma questão. Existem várias problemas com isso, pela quantidade, pelo streaming, né? Quando começou o streaming, que você pode abrir várias abas ao mesmo tempo, é como se fosse endorfina, dopamina direto, é um pico direto aqui, o seu mouse está alimentando essa quantidade de hormônio, e está ficando, daqui a pouco você está lá numa página de uma tara que você nem tem interesse, mas que precisa o quê? Da novidade para o seu cérebro descarregar aquela quantidade de hormônio. Então, acho que sim, existe um problema grande e grave com relação à quantidade de pornografia e o vício da pornografia. Isso é uma coisa. Tirando isso daí, colocando a masturbação como uma coisa normal, para mim esse movimento NoFap é um movimento bullshit total, entendeu? Total, porque a masturbação faz bem
para a sexualidade da pessoa, para conhecimento sexual, para problemas físicos, emocionais. Desestressa. O homem, ele precisa transar. Homens e mulheres transam por motivos diferentes. O homem vai transar para dar uma desestressada. E a mulher vai transar. Ainda é assim. Se mulheres não me matem, não é uma questão de antifeminismo nem nada, mas a mulher ainda está procurando vínculo. Essa é uma questão porque anos e anos e anos a gente viu o sexo assim, né? De novo, inconsciente coletivo de Jung. Daqui a pouco, quem sabe, anos à frente, a gente possa ver de uma outra forma. Por enquanto, ainda é assim. Agora, você retirar essa questão isso já foi comprovado inúmeras vezes, de formas científicas, que você não está economizando nenhum tipo de energia vital, que isso não faz com que você, tipo... Gente, isso é lenda de povos que misturam isso geralmente com religião e com isso, que aquilo, e que traz essa concepção. Então, assim, para mim é um movimento contraprodutivo. Então, total. resumindo aqui, é tipo o cigarro. Um cigarrinho, tudo bem, um maço por dia... Não rola. Não rola. Não rola. Se você se masturbar... então, mas quantas vezes eu posso me masturbar? Isso é uma pergunta que me chega demais. É mesmo? Demais. Quando é que tô viciado? Bom, você tá viciado, como em qualquer outra coisa, quando aquilo atrapalha a tua vida. Então, se você tá deixando de ir numa reunião, deixando de buscar a criança na escola, sei lá, deixando de fazer certas coisas, entendeu? Ok, Houston, we have a problem. Com qualquer outra coisa. Isso seria se você é viciado em compras, em drogas, em álcool, whatever. Então, se você fizer de manhã e de noite, tá tudo certo, entendeu? Não tá acontecendo nada, não é um overdose de masturbação. Deixar de se masturbar, para mim, traz efeitos muito piores, entendeu? Até porque a pessoa meio que não se solta, é energia vital, gente. Especialmente se você não tá com um parceiro naquele momento, a energia sexual, ela tem que andar. Entendeu? E outra coisa, você vai ser seu primeiro e seu último parceiro, amor. Então, seja feliz com você. E a coisa do NoFap, eu acho que ela acaba se confundindo. E, puta, não é muito difícil você ver o cara do NoFap e se acumula com outras coisas que nem esse movimento Red Pill, esses movimentos misóginos. Exatamente. Os caras botam um bolsonarismo no meio. E é uma coisa... Você entra no fórum NoFap, sim. Tipo, cara, 2 scroll de páginas, você já tá vendo coisa do... Porque o Bolsonaro é ótimo, Olavo de Carvalho. Ele é misturado vira uma loucura. Com ideologia. Não é o NoFap pelo NoFap. É misturado com ideologia. Por quê? Porque só o NoFap por NoFap não se sustenta. Entendeu? Cientificamente não se sustenta, enfim, psicologicamente. Qualquer terapeuta sexual vai te dizer que não é por aí. É o equilíbrio, gente. A OMS coloca o sexo e a sexualidade como o 6º fator mais importante para ter um equilíbrio na vida da pessoa. Uau. Então, não adianta você dormir super bem, malhar pra caramba, comer super bem, se você não tem a sua sexualidade em xeque. E quando eu falo sexualidade, não é sexualidade necessariamente com uma outra pessoa. Pode ser sexualidade com você mesmo. Entendeu? Porque, como eu sempre falo, masturbação, meus amores, se todo mundo se masturbar, o mundo seria muito, mas muito melhor. Eu tô notando uma coisa aqui, porque você usou um termo que eu adorei. Porque masturbação é meu bebê, gente. Não toca no meu bebê. Ele é ótimo, maravilhoso. Eu tô há quase 20 anos e faço uso todo dia, como seu guardador lindo. Quero falar aqui de um termo que você usou que eu gostei bastante, que é: a pornografia é uma epidemia silenciosa. Sim. Acho que a gente vive num momento, e eu sou uma criança dos anos 80. Eu nasci em 87, cresci nos anos 90. Então eu peguei aí talvez o auge da Playboy. Então a gente pegou um momento das maiores revistas mais vendidas. Eu respondia aquelas perguntas. Playboy respondia, eu ficava lá respondendo. Cara, Playboy pra gente era uma loucura, assim. Os moleques da rua se reuniam pra juntar dinheiro, porque comprava uma Playboy, passava de amigo em amigo, ou tinha o pai que comprava e tudo mais. E lembro que na minha época era muito difícil o acesso à pornografia. Pra você assistir um filme pornográfico, era, você tinha que ou ligar na Band, à meia-noite de sábado, ou você tinha que ligar no Multishow, meia-noite e meia, torcer pros seus pais não estarem na sala, você tinha que arranjar um VHS. Então o ato de você... Cara, eu lembro de ter pegado revista de lingerie. Sim. Sabe? Ir na Mesbla, no Mapping, ver uma revista de lingerie e falar assim, essa daqui é a boa. Sim. E era uma coisa muito difícil. E hoje, pro jovem, você tem aqui. Sim.
E sabe o que é pior? 70% não é nem que procura. Ou vai clicar num banner, tipo, sem querer, ou vai receber pelo WhatsApp. Não é uma busca da pessoa, sabe? O conteúdo vai chegar a pessoa. É muito doido, porque assim, o conteúdo pornográfico nunca foi tão fácil e nunca foi tão abundante. Sim. E isso é uma coisa que eu vejo em várias conversas que eu tenho com o pessoal que fala de sexo há muitos anos, ou várias pessoas que falam de comportamento. É um pouco do... O momento que a gente vivia anos atrás, ele era diferente. Porque antes a gente falava de pornografia, a gente falava um pouco do... Ah, você é carola demais, você tá falando contra a pornografia porque isso é uma coisa meio recalcada. Mas hoje a pornografia, ela virou quase uma epidemia. Sim. Meninos e meninas... eu tenho um dado que eu usei no meu TED, que pelo menos 90% dos meninos antes dos 18 anos vai ter consumido um conteúdo pornográfico. Tá, é pior. Tá? Isso é muito... As é um número... estatísticas são piores. É mesmo? É. Até os 14 anos, 95%... Não, desculpa, 99% dos meninos já tem ter tido acesso, até os 14 anos, tá? Uau. E até os, não sei se é 11 ou 12, é papo de 85%. E a gente acha que tudo isso é menino, não é. De cada 10, 6 são meninos e 4 são meninas. E outra, 80% da pornografia tem violência contra a mulher. Então, assim, de novo, não estou nem querendo trazer a questão ideológica de ter ou não ter. É porque o povo gosta, aparentemente. Mas não é a realidade. O grande problema é que mais de 70% desses jovens acreditam que aquilo que está acontecendo corresponde exatamente à verdade. Entendeu? E outra, os pais não têm a menor noção, tá? Não. Eles não têm a menor noção. Foi feita uma pesquisa também onde quase 80%, não, imagina, meu filho não vê isso, não sei o que, não sei o que. E era tipo o filho rindo, entendeu? Então, já teve acesso, e como eu falei, desde 2006, por conta da questão do streaming, é uma questão muito, muito complicada, porque ali você vai indo e você vai indo vendo coisas. E o que acontece, né? Eu sou uma pessoa completamente sem preconceitos em relação à sexualidade. Portanto que você não está mexendo com criança, morto, animal, tá tudo certo. Tem consentimento, tá tudo certo. Você pode fazer o que quiser. Quer fazer orgia, quer fazer BDSM, quer fazer o que você quiser, tá tudo certo. A questão é que existe um desenvolvimento natural da sexualidade. Então, assim, você não pode ir de papai e mamãe, e aí a segunda cena que você vê é envolvendo BDSM, por exemplo. Entendeu? Porque a cabeça dá um pulo. Você tem que ter um desenvolvimento natural da sexualidade. Você tem que é o que aconteceu que você estava falando quando todo mundo, vamos lá, se juntar com a grana, pegar Playboy, aí vai passando da mão de um, manda o outro, não sei o quê, papá. Você vai criando, isso tem muito a ver com a fantasia, né? Com a quantidade de imagem que você tem na cara, isso tira o fator fantasia e vai direto para essas imagens que nem sempre correspondem à realidade, né? 90% dos casos não correspondem à realidade. E ainda por cima vai te trazer cenas de sexo que são mais... que você tem que ter uma maturidade sexual maior para poder compreender, para poder até dizer, tá, gosto ou não gosto, acho interessante, mas vai ficar na mente, não vou levar pro real, enfim. Você tem que ter uma maturidade, isso não está acontecendo. Então, a gente está tendo um pulo, assim, muito grande disso. Então, tá vindo tudo muito mais cedo, inclusive coisas bem de fantasias sexuais mais... Enfim, que a gente só está preparado para ver mais tarde. Entendeu? E como é que a gente mede o impacto disso? Porque essa é a primeira Ninguém geração. Ninguém está falando sobre isso. Não, é desesperador. É Notícia. desesperador. Eu grito sobre isso em todos os lugares e ninguém está falando sobre isso. E é complicado, porque enquanto a pessoa não quer encarar a sexualidade, enquanto ela não quer trabalhar a sexualidade dentro dela e aí poder falar com os mais jovens, assim, de uma forma descontraída, sem esse julgamento, sem estar ali castrando aquele jovem, a coisa vai ficar complicada. Porque ela precisa aceitar sexualmente, entender que isso é completo. Na minha casa, meu amor, a pessoa vê, meus filhos vêm vibrador, vem tudo. O sexo e a sexualidade é tratada como se fosse outra coisa qualquer. Enquanto não houver uma naturalização disso, fica muito difícil você estar ali brigando, você está tentando brigar contra o inimigo. Gente, gigante, que vocês não têm noção. As pessoas que têm, aí entra o vício, começam a assistir, ou tem mais vício, etc e tal, vão ter problemas no relacionamento, vão ter problemas de divórcio, vão ter problemas... É infinito as questões que podem vir. E a gente está empurrando com a barriga. E isso vai dar M total.
Porque eu consigo ver muito bem, porque eu acho que a minha geração foi a primeira geração que começou a lidar um pouco com isso. Sim. Porque eu tive banda larga quando eu tinha 18, 19 anos. Uhum. E aí você tem fases da vida que era Sim. loucura. Já dos meus irmãos, é uma geração que já nasceu com isso. Uhum. Então É eu outro consigo lance. ver eu consigo lembrar do pulo. É a mesma coisa de consumo de música. Sim. Pô, lembra como a gente ouvia música? Sim. Você tinha um CD que Sim. rodava a escola inteira, você pegava e tal. E hoje em dia você tem o Spotify que você ouve. Blá. Sim. Então você dane-se, você vai ouvir o CD inteiro. Você vai E é ouvir, muito então, louco isso, porque você não se. Você, isso só mascara e dificulta ainda o comprimento, a compreensão da sua sexualidade. Então, isso vai ter efeitos no sentido de que a gente nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, lidar melhor com sexualidade. Os pais lidam melhor, etc., formam seres humanos um pouquinho mais equilibrados nesse sentido. Hoje a gente fala, você forma as pessoas para o mundo. Isso, depois de uma pandemia, né, é muito verdade, né? Então, uma coisa ficou ainda mais, né, universal. A gente está formando seres humanos que vão ter dificuldades de entender e ter um equilíbrio sobre isso dentro das suas próprias mentes e poder traduzir isso na vida. Entendeu? Mandar bem, assim, em outros aspectos da vida, como relacionamento com seu parceiro, seus filhos, whatever, por conta dessas travas, entendeu? E aí cria frustração. O cara não consegue. Hoje em dia, o que mais tem? Agora se chama geração. O que é? Eu esqueci, eu falei sobre isso outro dia. Galera que não tá transando, né? Por que a galera jovem, muita gente mais jovem, não é jovens, mas mais jovens, não estão transando? Apagão sexual. Apagão sexual. Por que está acontecendo o apagão sexual? Por conta disso, você, com a pornografia, você controla tudo. Você controla o fetiche que você quer, a fantasia, como é que é o corpo da mulher ou do homem, quem quer que seja. Você controla a forma com que você vai se masturbar, se você vai inclinar para a direita, para a esquerda, absolutamente tudo. Aí quando você vai para o real, meu amor, não é igual, porque tem outra pessoa, você perde o controle da situação, certo? Então aí começam outros problemas, a pessoa se frustra, não consegue levantar, ou ejacula precocemente, ou não sei o que lá. Não quero mais. Volta pra casa, fica no pornô e relacionamento só platônico. Tá, meu bem, isso daí é outro grande problema. Anotei, cara. Apagão sexual. Até, uma coisa que eu vejo muito... É porque você viveu aquele momento. Eu vivi entendeu? o analógico. O analógico era top. Entendeu? Posso falar uma coisa pra você que era incrível do analógico? É uma coisa que o jovem não tem. Cara, quando eu era novo, o primeiro peitinho que eu peguei foi uma conquista. Sim. Tipo, o primeiro peitinho que eu vi foi assim, meu Deus, sabe? É. Tipo... Cara, eu vi... toda essa excitação, vai chegar a revista. Tipo, sabe? Dias pensando. Não, mas numa garota, né? sabe? É uma coisa que, tipo na assim, garota, tipo... sim. Sabe? Tipo, de voltar pra casa, tipo assim, meu, foi uma Copa, sabe? De olhar pra mim e falar assim, cara, peguei no peitinho. E os amigos abraçar e falar, peitinho, sabe? Tipo, era uma coisa de ser jogada pro alto. Tipo, ele pegou no peitinho. Sim. E hoje uma coisa que eu vejo é, tipo, meninos de 15 anos comentando, tipo, meu, peguei no peitinho... Era meio caído, né? Não era que nem o peitinho. Os caras reclamando... A gente viu recentemente os caras reclamando do peito da Bruna Marquezine, Sim. do peito da Luísa Sonza. Como se, porra, toda mulher tivesse que ter silicone. Sim. Como toda mulher tivesse que ter o peito pra cima, duro, que você tira e balança. Sim. Peito, na vida real, ele tem formatos diferentes, ele tem jeitos diferentes. Tem menina que tem mais peito, tem menina que tem menos peito. Mas cria-se uma cobrança do que tem que ser o corpo... feminino. Será que daqui a uns anos o peito com silicone, tipo, peito bola vai ser o lance? Tipo, eu não tenho silicone, meu peito é caído até o joelho. E por que eu penso? Eu não consigo nem pensar numa bola, 2 bolas aqui. Gente, como é que é legal, né? Você pegar um peito que não tem mas de repente no futuro nem vai existir mais isso. Não, mas você lembra que Peito mole. Antigamente silicone era um... Meu Deus! Era silicone, você contava no dedo. Eu tenho no dedo, isso mesmo. amigas hoje em dia, tipo, falam, silicone, eu acho que eu sou e é uma coisa, raridade, tipo, assim. super comum, sabe? E entre as próprias minas... Mas isso tá piorando até, sai do peito e vai até pra vulva. Eu falo, gente, não existe vogue das vulvas, né? Porque as mulheres querem estar ali, de novo, tudo com influência do pornô, querem estar com um labinho. Gente, cada mulher é diferente. Então tem clitóris que são mais acentuadas, estão lábios menores que são maiores do que os lábios maiores. Então também tem toda essa... E as pessoas estão fazendo cirurgia. Tipo, por uma questão loucura. estética, entendeu? Então, tipo...
Eu fiz uma redução mamária quando eu tinha 18 anos pelo tamanho do meu peito e eu perdi total a sensibilidade no peito. Então, tipo, ninguém chega perto do meu clitóris, entendeu? Com uma faca, tô maluco? E a galera fazendo, e a possibilidade de você perder terminação nervosa e sensibilidade é gigante. Gente, sei lá, eu acho loucura. Total e absoluta. Papo astral aqui no nosso podcast. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui assistindo a nossa live. Muito obrigado a todo mundo que tá dando nossa audiência. Galera, aqui teve uma chuva de comentários aqui no nosso momento aqui. O Platinho tá aqui, o Gabriel Paulini, o Gabriel Consentino, a galera aqui comentando em peso. Deve ter uma galera falando no flap, né? Ou, gente, que vocês estão falando no flap, deixa de ser reprimido sexualmente, vai bater uma punhetinha, vai. Quero falar que teve aqui, ó. Não, pior que não. Não? O comentário não, que rolou. Se vem a galera, vem forte. Vou te explicar o comentário que rolou. O Platinho fez um superchat de R$5 e disse: valeu pelo ótimo trampo. E avisa que é NoFap e não NoFlap. NoFap, Que a galera até mandou um abraço aqui. Um abraço pro Platinho, que doou R$5. Vocês podem doar R$5 também. Podem mandar aqui seu superchat com as suas perguntas. O Toque Imortal doou R$1 pra gente. Muito obrigado, R$1. Vai pagar um... Eu ia falar um ônibus, mas acho que não dá. Não, tem que pagar R$1 hoje em dia, gente. Acho que... Não sei o quê? Tem pirulito de R$1? Dadinho custa R$1? Lembra de dadinho? Lembro. Gosto muito de dadinho. Comi um sorvete de dadinho outro dia. Excelente. Deixa eu ver aqui. Vixe, chega um momento que é tanto comentário que eu até perco. Mas teve alguns outros bons que eu fui printando enquanto a gente conversava. Que nem o Gabriel Cosentino. Uma pergunta aqui muito específica. Desculpa, Tati, de fazer essa pergunta, tá? Eu sou um livro aberto. É válido perder a virgindade com um profissional de sexo? Assim, cada um, de novo, sem julgamentos, cada um faz o que quer, né? Mas assim, não sei o quão bom vai ser a sua experiência. As pessoas com que eu converso, meus pacientes, meus alunos ao longo desses 20 anos, nunca foi assim, tipo, a experiência, né? Você, às vezes também, gente, perder a virgindade muitas vezes é muito menos do que a gente fantasiou, né? O quê? É mó chato. É mó chato. Não vou te dizer não faça, mas eu acho que se rolasse assim com uma pessoa, talvez que você tivesse uma ligação e tal, quem sabe poderia haver um polaroid de memória e você pensar nessa memória. Mas, tipo assim, sem julgamento, já, né? Sabe o que rola? Eu vou falar o que rola. Eu vou falar o que acontecia com alguns... Era um mantra que eu e meus amigos tínhamos quando a gente tava solteiro. A gente falava que a gente precisava tirar a zica. Tipo assim, puta, cara, tô há 4 meses sem pegar ninguém. Os caras falam assim, mano, você precisa tirar a zica. Eu falei assim, fica com qualquer pessoa, que aí você tira a zica. Tira a zica. Tipo, não pensa muito, sabe? Fala, feia, bonita, o que for. Beija qualquer pessoa, que depois você tira a zica. Sim. E a gente estipulava muito isso. E tem muito cara que chega numa idade um pouquinho mais velho, sei lá, 24, 25, e fala assim, meu, eu nunca transei. Meu Deus, eu sou virgem ainda. E o cara começa a entrar, sabe? O cara começa a entrar numa noia. Sim. E aí é uma coisa que fala assim, zica, né? cara, se você transar a primeira vez, você vai ver que é tão qualquer coisa. É tão, tipo, pegar um ônibus, que você, na próxima, você vai até, tipo, a gente transar é uma qualquer coisa. É porque pra homem não é tanto esse momento polaroid. Tipo o Niso. O Niso perdeu... O Niso vem de uma época onde o homem perdia a virgindade com... Eu também. Né? Todos meus amigos. Não, mas assim, tipo, foi quase pedofilia, né? O Chico manda o Niso lá com 12 anos de idade, gente. O que me pega muito Caraca. é que o Niso é filho do Chico. Isso me pega demais. Mas vocês imaginam 12 anos de pedofilia, gente? Pelo amor de Deus. Porque, graças a Deus, algumas coisas mudaram, né? Mas, assim, é engraçado que ele tem que ele conta uma história engraçada sobre esse negócio, que a mulher chupava e pegava um lencinho e ficava secando aquele pre-cum, né? Que sai, aí chupava mais. Que é uma história que a gente conta que é hilária, assim, hoje em dia ele tem uma referência hilária. É que tem alguns homens que talvez vivem mais o seu lado feminino hoje, são mais sensíveis, etc e tal, e talvez não seja a melhor das lembranças ou das impressões, né, que ele fica. Mas se você for uma pessoa menos ligada nessas coisas, eu não vejo por
que isso ser um grande problema. E acaba sendo Vai, muito... faz, tchau, entendeu? Né? Como você tá falando, você tira o cabelo, vai, anda. E também tem uma coisa, eu vou falar que se você puder nunca pagar por sexo, eu acho que é um dinheiro mal gasto. Sim. Se você puder fazer isso naturalmente, muito mais divertido, até porque Sim. a profissional do sexo, ela é tipo... Pensando aqui, é tipo um puxa-saco. É um puxa-saco, pensei um na mesma puxa-saco, coisa. é isso. Nossa, como você é incrível. É muito fake, né? Tudo Você tá percebendo é tão aquilo. tosco, É fake. sabe? É. Que você, tipo... Você não dá compra. vontade de falar assim, diminui 10%. Sabe? É. Tipo, eu sei que não é grande, tá? Você não precisa fingir que é Sim, grande, não. sim. Porque você não vai me enganar, Sim, sabe? Tipo, sim. não tá gostoso, eu sei, sabe? Diminui 10%. Mas o pior é que intensidade. não é todo mundo que é na realidade como você, né? Que tem gente que se apaixona mesmo. Tem, o quê? É complicado. Vixe, não, tem cara que sai namorado. Nossa, é Enfim. complicado. É... Não que estas mulheres não possam ter namorados. Pelo amor de Deus, conheço várias. Não, Zero problema. Garota de programa é mulher. Sim, é a ser mulher humano, igual. precisa ser Trabalha tratado a igual. primeira profissão do mundo e vai ser a última. E tá aí porque... Enquanto tiver quem paga, né? Tem Exatamente. Tati, tô indo aqui para minhas últimas considerações com você, tá? Eu guardei uma pergunta final, mas antes eu quero falar um pouquinho com você de um outro problema que eu vejo, e você como educadora sexual, você como terapeuta pode me ajudar um pouquinho nessa conversa daqui. A gente tá vivendo uma geração hipersexualizada. Sim. A gente falou de alguns problemas, a gente falou sobre pornografia, a gente falou sobre um monte de coisa, o consumo de sexo, o jeito como a gente aborda de uma maneira um pouco leviana. Mas eu quero falar de um lugar específico que as pessoas não falam muito a respeito também, que é o TikTok. Uhum. A gente tem visto cada vez mais um conteúdo muito sexualizado na plataforma. Uhum. Então você tem garotas menores de idade de biquíni fazendo dancinha, gente sensualizando, foto. O quanto disso é uma exploração natural do corpo? Uhum. Então, eu sou mulher, estou podendo me explorar como mulher, me descobrir como mulher, coisa que eu nunca pude fazer antes. E o quanto isso é você hipersexualizar a figura feminina e você se tornar um produto daquela plataforma. Uhum. Eu acho, me chama a atenção, a gente está vivendo esse momento, porque, sim, eu concordo que a gente está vivendo muito, assim, num grau master, né, com todo mundo com o celular na mão, então você tem acesso a isso o tempo todo. Mas se você para olhar, 20 anos atrás, no Faustão, a gente tinha a garota de 6 anos de idade dançando em cima da garrafa, entendeu? Em cima da garrafa, com a garrafa ali. A mulher do Fantástico ou do Carnaval era pelada, hoje não é mais. Então, assim, especialmente no Brasil, uma sexualização, assim, da figura feminina sempre existiu. Né? Sempre existiu o biquíni fio dental, o que não significa, né? Isso é confundido muito, eu falo sobre isso no meu livro, que a gente confunde isso do brasileiro, a naturalidade que ele tem com o corpo, com a hipersexualização. Aqui a gente é muito mais conservador, por exemplo, do que em países europeus e americanos. Então lá eles se vestem até aqui, né? Ninguém vê nada, né? Tudo até o pescoço vestido, ninguém se abraça, aquela coisa mais fria, mas transam direto na primeira noite, como dois animais, BDSM, o que você quiser. E aqui não, aqui a gente tem uma liberdade maior com o corpo, mas tem um pudor maior com a questão sexual. Então acho que isso sempre um pouco existiu aqui no Brasil. Eu acho que o grande problema é esse exagero de quantidade de informação, de coisa. Porque tem até dados que mostram, por exemplo, que se você postar uma foto de roupa, seu engajamento ele é quase 2, 3 vezes menor do que se você postar uma foto de biquíni. Sim, então as próprias plataformas mostram mais conteúdos com pele do que sem pele. Sim. E acaba que isso acaba virando um produto. Eu não sei explicar, assim. Eu vejo... A própria referencial que eu penso de quando eu era mais novo, de amigas minhas, tipo... Sei lá, no Orkut. Sim. Tipo, a menina postar uma foto de biquíni, era tipo, uma foto de biquíni. Normalizou demais. E hoje tipo uma coisa, a Belfi, sabe? Sim. A foto da bunda com... Sim. Mas assim, eu acho que a ideia é a mesma de lá pra cá, só que agora tá em esteroides por conta da quantidade de plataforma e todo mundo ter acesso, etc e tal. Eu acho que mais do que sexualizar demais a figura feminina
e trazer muito essa questão, né, para frente, antes de você saber o que ela faz, blá, 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 nada disso, saber simplesmente essa figura estética, tem essa coisa da comparação. E eu vejo isso com as minhas filhas, assim, que estão constantemente se comparando, então se deprimindo. Então, se antes a gente se deprimia porque a gente via, sei lá, um anúncio da Calvin Klein, que era sempre aquelas mulheres mais bonitas, ou um desfile, ou uma novela, que era uma vez por dia, num momento X, agora é o tempo inteiro. Então, é uma luta de você correr atrás do impossível, porque a gente tem até países que estão tirando o filtro, né? Não pode mais usar. Tem um país na Europa que agora que eles estão querendo tentar tirar essa coisa das mulheres usarem o filtro. Então, porque, de novo, é uma coisa que não existe, é uma pele toda assim, aí o corpo tudo com Photoshop. Gente, eu já via meninos da sala da minha filha, que eu falei, filha, isso daqui com aqueles abdominais não era. Eu falei, cara, isso daqui é Photoshop, filha, pelo amor de Deus, olha 2 vezes. Então, eu acho que essa questão da comparação é igualmente complicada e está levando também a uma certa epidemiazinha que a gente não sabe qual vai ser as consequências, porque, meu Deus, eu morreria se eu fosse adolescente ou jovem nesse momento, tá me comparando com absolutamente, tipo, se dá um tiro, porque pelo amor de Deus, entendeu? E é muito louco, porque ao mesmo tempo que a gente tá conversando sobre corpos diferentes, gordofobia... é papo, é bullshit. E ainda tem, tipo, Sim. você abre o Twitter e tem lá, tipo... Toda vez que eu vejo Mel Maia nos Trending Topics, Sim. eu fico em choque, porque é sempre a Mel Maia, uma menor de idade, Sim. postou uma foto de biquíni, Sim. e aí você vê diversos tweets das meninas falando: nossa, meu Deus, queria ter o corpo da Mel Maia, corpo perfeito da Mel Maia. Então você já tem o primeiro problema, as meninas querendo ter o corpo da Mel Sim. Maia, que é um corpo irreal. Uhum. E o segundo problema, que é uma menor de idade de Sim. biquíni sendo exposta É muito punk. E isso é uma coisa que até acontecia um pouquinho nos anos 80, Sim. mas ainda tinha Sim. um momento de, pô, peraí, sabe? Tipo, É que não era, sabe? tipo, não tava no Trending Topics, não tinha essa loucura. Então, o que eu quis dizer era realmente a ideia disso, entendeu? É a ideia, Sim, continua não. o mesmo, só que agora tá em esteroides e tá, tipo, totalmente. Você piscou, Todo mundo sua filha piscou tá e você com- só tá vendo isso. E é muito complicado, porque sim, os meninos acabam olhando, vendo primeiro isso, depois a cabeça, depois, enfim, indo direto para questões do corpo, tanto, né, os meninos, né, e as meninas se comparando e fazendo dietas, tipo, se na nossa época já era complicada a gente ir tomar, e tinha aquelas bolinhas, né, pra gente tomar, pra emagrecer, agora então, cara, é uma coisa de louco, assim. É bem complicado. Isso aí é uma segunda epidemiazinha e a gente vai ter consequências, não vão ser fáceis. Outro momento alto astral aqui da nossa conversa. Muito. Mas... Vamos resolver sexualmente, que eu acho que aí já começa a melhorar tudo. Por Tudo favor. melhora. Quero agradecer a todo mundo aqui que acompanhou a nossa live. Vou pra minha última pergunta Bora lá. pra Tati. Mas antes quero deixar aqui um muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui, todo mundo que conversou, trocou ideia com a gente aqui. O papo foi... Eu tentei acompanhar um pouco aqui do papo enquanto a gente conversava, mas não dá. É Não muita dá, coisa. assim, pesco uma coisa e volto pra Que cá, bom. que senão eu me afogo aqui. Mas muito obrigado a todo mundo que acompanhou com a gente aqui ao vivo. Você também pode acompanhar esse podcast ao vivo todas as terças-feiras, às 18 horas, diretamente aqui do Estúdio 3 da Pod 360. Esse lugar maravilhoso, com essa companhia maravilhosa aqui que a gente tem em toda a gravação. E, pra encerrar o nosso papo, eu quero fazer uma pergunta pra você, muito simples, Tati, e que você pode responder melhor do que ninguém. Vale. Qual que é a fórmula mágica pra fazer sexo gostoso? A fórmula mágica, gente, se educar, informação. Informação é informação, é informação, se educar, se conhecer sexualmente. Então, por isso que a masturbação também é muito importante, para você entrar em contato com as suas fantasias. As pessoas também, por outro lado, têm medo das suas fantasias, sabe? Começa a fantasiar com, sei lá, com alguma coisa tipo tapinha, com isso, ai meu Deus do céu, eu sou uma pessoa, especialmente as meninas, ai meu Deus, eu sou uma mulher, sei lá, pervertida, fecha o computador, o FBI vai entrar no meu computador, vai ver que eu gosto disso, daquela cena. Não, a pornografia também tem suas vantagens, no sentido de que, obviamente, que é entretenimento, de repente dá uma esquentada, etc. Mas tem, por exemplo, no site, você pode olhar ali, tem várias categorias, você pode,
tenho tesão em, sei lá, pessoa pequena, não sabia, sabe? De repente abre-se um leque e você pode ou não levar isso pro real. Ninguém está no seu computador, quer dizer, tem pessoas aí, mas na boa, tem em tudo que é lugar. Então minerando no Bitcoin, não não vai se ser o preocupa. teu problema. Então, se educar, se informar, entendeu? Me segue nas redes sociais, @Tatiana Pressa. Eu só falo sobre isso o dia inteiro, porque essa é a minha missão, normalizar o sexo. Trazer, um dia a pessoa se atender comigo como se estivesse falando com um nutricionista, entendeu? É mais uma coisa da vida. Então, a partir do momento que você se informa, você tira seus tabus, você se educa, você ultrapassa essas questões, nossa, como uma coisa mais fácil. É bem mais fácil. E aí a transa vem de uma... Eu não tenho nem como te explicar como ela muda. Mas é muito. E dá pra mim agora uma dica... Não foi com você? Uma pergunta. Você fala que você lê, não sei se isso é continuamente, mas você, a partir do momento que não passou a se informar mais... Puta! Como é que virou a tua vida sexual? Vou falar uma coisa muito sincera com você. Minha vida sexual antes do canal era nula. Uma bosta. Tipo assim, até saía, namorava, sempre namorei, sempre fiz não meu era rolê. nada, tia. Mas não era uma coisa tipo, nossa, meu Deus, como eu transo, como eu saio, como eu pego. Era uma coisa divertida, mas era completamente casual, pontual, tudo mais. A partir do momento que eu comecei a estudar e ler, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, caralho, como eu fiz merda. Porque você se sente culpado. Você fala assim, nossa, eu fiz só merda. Vontade de ligar pra uma ex e falar assim, desculpa. Sabe, que eu não sabia a menor ideia. E também era um outro momento, uma outra época. E a partir do momento que eu comecei a estudar, entender, minhas relações ficaram muito mais fáceis. A quantidade de relação mais de boa que eu tive. E o sexo? E o sexo 1000 vezes melhor. Tá 1000 vendo, vezes melhor gente? do tipo... É isso. Deu Você pode entender- ser meu garoto propaganda. E sabe, de você olhar e falar assim... Pô, eu tenho que fazer isso, sabe? Ou eu tenho que prestar atenção nisso, ou eu tenho que relaxar nisso, ou tipo... Putz, cara, a garota, às vezes... A coisa que eu mais aprendi, e pra mim é uma magia, é que na maioria das vezes a garota, ela só quer ser reparada. Porque muitos caras Ela vão quer se sentir transar... desejada. Porque o cara vai transar com aquela coisa da pornografia, aquela Exato. coisa da performance. Às vezes que até eu ia do tipo assim, mano, eu tô com o bagulho aqui, deixa eu focar ele aqui. faz um show, né? Porque, meu, se eu for rápido demais, eu gozo rápido. Se eu não fizer direito, ela não goza. Você fica uma coisa... E às vezes uma coisa do tipo, um abracinho, um carinho, Ela quer se sentir desejada, ela quer sentir que você deseja ela. E desencanar da performance, Sim. tipo, eu falo uma coisa aqui no canal e as pessoas às vezes acham risada que, tipo, às vezes você tá transando e às vezes você para e começa a trocar ideia. Sim. E você dá uma risada, e você abraça, e você, quando você tem uma parceira fixa, quando você tem uma namorada, um marido, você fala eu te amo, Sim. porque é uma experiência que ela é uma conexão, ela é uma coisa, talvez seja uma das coisas mais íntimas que a gente tem. Com certeza. Você uma tem conexão muito profunda. E de você, às vezes, de ter uma coisa com a pessoa ou não, você tá num momento que é de você abraçar e de curtir, de experimentar, e exige... quando você é homem, exige muito de você entender que aquela outra pessoa que tá com você, às vezes, ela tá numa posição vulnerável. Uma mina, hoje em dia, na sociedade, ela é tratada muitas vezes como um pedaço de carne. Sim. Uma mina, ela tem medo de estar andando na rua, dela ser abusada, dela ser assediada, dela ser estuprada. Então, às vezes, ela tá com um cara que é 2, 3 vezes o tamanho dela. Ela tá numa posição que ela tá precisando, às vezes, de uma segurança, que ela vem num carinho. Ela vem num... Relaxa que aqui a gente tá pra curtir, eu não vou te tratar que nem lixo. E isso também acontece, às vezes, de uma mensagem no dia seguinte, uma mensagem do, pô, da hora ontem, pô, curti mais de ver você, obrigado por ter saído. Então, quando eu comecei a estudar e aprender sobre isso, você olha e fala assim, cara, é tão mais simples. Do que a gente pensa. Do que a gente isso pensa. que eu tento gritar, entendeu? Exatamente, é tão mais simples do que a gente pensa. Eu falo assim, informação é poder, né? Educação sexual é o caminho. Eu tenho uma linha de produtos com mais de 30 produtos, ok. Mas assim, se eu for vender algo para alguém, é informação, vai se informar. Antes de bater no sex shop, que pegar isso, aquilo, para dar uma esquentada, a esquentada pode ser você dar uma estudada, entendeu? Que vai, nossa, né, vai ter um efeito gigantesco e muito maior até do que qualquer outra... Não, qualquer outra dica é porque o homem, ele é ensinado desde cedo que você tem que performar muito forte. Sim. Então, uma coisa do... Pô, comi fulana... Mas Sabe uma a coisa que a gente ouvia mulher, muito? eu brinco isso, a mulher, ela também fica transando
pousando, né? Então ela tá assim, então ela não quer... Gente, o homem tá pensando em absolutamente qualquer coisa menos no seu corpo naquele momento. E outra, o que eu dá mais tesão pro homem, que ela fica muito preocupada com isso, é ver você ter prazer. Esse é o que mais dá tesão pro homem. Então, se você tá tendo prazer, meu amor, vai ser incrível. Então, é estar no momento, é parar de pousar, né? E ficar naquela coisa do ângulo. Eu ia pedir pra você dar uma dica pro cara levar pra próxima relação sexual dele, mas Sim. acho que essa é uma dica muito boa, Boa, né? né? De você estar no momento. Mas no momento. esse é um mal nosso. Não dá nem pra falar que é dessa geração, é um mal de quem vive nessa década, nesse momento. Que é tão difícil você estar no momento. Você já reparou que é tão difícil você estar... às vezes a gente tá aqui conversando, mas você tá tipo... pensando, ai, puta, vou sair daqui, vou pegar trânsito, será que eu vou de metrô, vou de carro? Estar presente, né? Você tá num lugar onde você tem uma troca, principalmente essa troca tão íntima. Sim, eu acho que se for falar de alguma coisa, acho que isso foi o que mais modificou a minha vida sexual. Estar presente. Realmente me forçar. E aí aquelas coisas, usando o tato, usando qualquer coisa para você realmente estar presente naquele momento. Acho que isso seria a coisa que mais diferenciou a minha vida particular sexualmente. Tati, que papo animal. É sempre um prazer trazer pessoas com uma bagagem, com essa experiência. Muito obrigado. Estamos aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa gente. live, esse podcast com a gente. Um grande beijo. Valeu. Tchau.